Olá, nessa aula de imunologia nós vamos falar de um assunto extremamente interessante e importante, que é a autoimunidade. Então vamos ver nessa primeira parte mecanismos gerais da autoimunidade. A gente sabe que o sistema imune ele tem que reconhecer uma série de antígenos, né? Que eu vou chamar de antígenos estranhos, que são antígenos que estão lá nos micro-organismos, né? Então tem que reconhecer uma série de epítopos. Epítopo vai ser uma palavra que eu vou usar bastante nessa aula, que epítopo é a menor porção do antígeno que é realmente reconhecido pelos linfócitos B e T. Então, como tem uma série de epítopos, existe um repertório de especificidade das células B e T incrível, imenso. Lembrando que essa especificidade da célula B são as suas moléculas de superfície, que são específicas para antígenos, para os epítopos dos antígenos estranhos, que são as imunoglobulinas de superfície. E esse repertório de especificidade da célula T é o TCR da célula T. Isso nos fornece uma proteção quase limitada. Lembrando que esse repertório ele é gerado ao acaso. Mas pode ter célula B e célula T que não reconheça antígenos estranhos, e sim componentes do nosso corpo, que eu vou chamar a partir de agora de autoantígeno. Então, se eu tenho uma célula B que reconhece componente próprio, se eu tenho uma célula T que reconhece componente próprio, eu vou chamá-las de autorreativas. Então, a gente pode ter o desenvolvimento da autoimunidade, quando o próprio sistema imune ataca tecidos do hospedeiro, do próprio corpo, né? Existem, então, precisa existir a autotolerância. Então, a autotolerância é um mecanismo, que já já nós vamos comentar, que faz com que essas células T e B autorreativas não sejam geradas, ou se forem geradas, que elas fiquem é, é, quietas, inativas, tá? Mas nós vamos ver, se existem doenças autoimunes, quer dizer que esse mecanismo de autotolerância foi quebrado. Então, houve a quebra da tolerância. É por isso que existe a autoimunidade, né? E aí ocorre a geração de autoanticorpos. Então, todo anticorpo que reage com tecido próprio, vamos chamar de autoanticorpo. E células T autorreativas. Lembra que a célula T, principalmente auxiliar, ela controla toda a resposta imune. Então, a gente vai ter uma T autorreativa que vai controlar uma resposta imune para agredir o tecido do próprio ser humano, tá? Então, a autoimunidade é uma resposta aos antígenos próprios, aos autoantígenos. E a doença autoimune é uma resposta imune adaptativa e gerada contra os autoantígenos, né? Uma resposta imune específica contra autoantígenos. E aí, esse autoantígeno é eliminado na resposta imune? A gente vai ver que como esse autoantígeno faz parte do corpo, como é que ele vai ser eliminado? Então, as doenças autoimunes, elas tendem a ser doenças crônicas, né? A autotolerância ou a capacidade de proteger o organismo da ação do próprio sistema imune é mantida por, né? Então, como que é mantido esse autotolerância, essa proteção contra a autoimunidade? Indução de tolerância pelos linfócitos ao antígenos do próprio organismo. Então, os linfócitos têm que tolerar os nossos antígenos próprios. Uma seleção clonal impedindo a maturação de linfócitos autorreativos. A gente vai ver isso mais para frente, né? Como que o timo faz para não gerar, por exemplo, linfócito T autorreativo. Mas uma vez gerado, esses linfócitos têm que ter a anergia clonal, não é alergia, é anergia cloral, a energia clonal, no qual esses linfócitos ficam íntegros, ou seja, se formou esses autorreativos, T e B, porém eles perdem a capacidade de responder às células do nosso corpo, atacar as células do nosso corpo, se chama anergia. Tá? Então, a autoimunidade é um estado do organismo no qual há uma quebra desse mecanismo de tolerância, de autotolerância, levando a reações imunológicas contra os constituintes do próprio corpo. Com a falha na proteção do organismo, as células T
ou B ou ambas vão reconhecer as células do nosso corpo como estranhas e vão causar lesão direta ou indireta aos tecidos. Essa lesão indireta pode ser que elas controlem uma resposta inflamatória, e a resposta inflamatória é que vai destruir os tecidos, né? E essas doenças são chamadas, como a gente viu, de doenças autoimunes. Eu já vou antecipar, mas existem mecanismos efetores da autoimunidade que a gente já estudou, que são as reações de hipersensibilidade, né? Então vão ter autoanticorpos dirigidos contra componentes da superfície celular ou matriz celular. Essa é a reação de hipersensibilidade tipo 2. Pode ocorrer, por exemplo, quando autoanticorpo voltado à superfície celular, vocês sabem que pode atacar a hemácia. Então, pode ser a anemia hemolítica autoimune, por exemplo, né? Aí a gente lembra também da hipersensibilidade tipo 3, que é a formação de imunocomplexos solúveis, que são depositados nos tecidos, como na glomerulonefrite do lúpus sistêmico, né? E tem também um mecanismo mediado por células T, que a gente pode falar que é uma hipersensibilidade tipo 4. Isso acontece, por exemplo, no diabetes tipo 1, na artrite reumatoide e na esclerose múltipla. Tá? Seguindo, então, nós vamos ver que tem um fato muito interessante, né? Essa autoimunidade, essa reação autoimune, ela pode estar associada, por exemplo, com autoanticorpos que vão reagir somente com um órgão, por exemplo, a tireoide. Então, essa lesão é totalmente localizada. Então, essa doença, quando envolve apenas essa doença autoimune, centrada apenas num órgão específico, a gente vai chamar doença autoimune órgão específico. O exemplo clássico é a tiroidite de Hashimoto. Mas existem, em contrapartida, o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, vão ter anticorpos que vão reagir com quase todos os tecidos do organismo. Então, no lúpus, um dos anticorpos dominantes é dirigido contra o núcleo celular. Então, essa seria um exemplo de órgão, a lúpus é um exemplo de uma doença autoimune órgão inespecífica. Então, a gente tem um espectro, né, dessas doenças autoimunes, que começa com as órgãos específicas. De maneira geral, o órgão-alvo comum nessas doenças órgão específicas incluem a tiroide, inclui as adrenais, como na doença de Addison, e o pâncreas, como no caso da diabetes, certo? É aqui, cada vez que vai aproximando da outra extremidade, que eu vou passar agora, elas vão ficando órgão inespecíficas. Né? Então, essas doenças órgão inespecíficas, elas vão incluir, por exemplo, distúrbios reumatológicos, que envolvem a pele, os rins, as articulações e os músculos, certo? Vamos falar um pouquinho da tiroidite de Hashimoto e vamos falar um pouquinho de lúpus. Tiroidite de Hashimoto, muito comum em mulheres, tem um caráter genético importante, então pode ser que tem na família um relato que a avó teve, a mãe teve e a filha está tendo essa tiroidite de Hashimoto, que leva ao hipotiroidismo. É mais comum nas mulheres de meia idade, né? São produzidos, então, anticorpos e células T efetoras, seria o T auxiliar tipo 1, para os antígenos da tireoide e vai levar à destruição desses tecidos, do tecido da tireoide. A tireoide, ela vai perder aqueles folículos tiroideanos, que nem que se fosse uma piscina, aonde ali é gerado os hormônios T3, T4, e ela vai ter a aparência de um linfonodo, vai começar a ficar com folículos linfóides. Um centro linfóide, como se fosse a tireoide, ela vai ficar semelhante a um linfonodo.
tá? Já já eu mostro para vocês. Então, essas mulheres podem ter bócio, aumento ali da área da tireoide, porque ela tem hipotireoidismo. A glândula vai perdendo os folículos tiroidianos e vai sendo substituída por linfócitos, plasmócitos e macrófagos, mas existem folículos tireoideanos em regeneração, e o anticorpo aí, no caso, produzido é o antitiroglobulina. A tiroglobulina é o precursor do T3 e T4. Então, aqui a gente tem essas piscinas que eu falei para vocês, aqui são as células da tireoide que vão produzir aqui a tiroglobulina, que fica armazenada nessas piscinas, entre aspas. Esses são os folículos tireoidianos. Veja que aqui na tireoide de Hashimoto perde tudo. Ele é substituído, esse tecido normal é substituído por linfócitos. Então tem até aqui um folículo linfóide, né? Que tem até o centro germinativo. Se você lembrar de folículo linfóide, lembra lá da imunologia geral, tá? O lúpus é o outro espectro, né? O lúpus eritematoso sistêmico, SLE. É um exemplo clássico de doença autoimune sistêmica, né? Os autoanticorpos são produzidos contra componentes nucleares das próprias células do hospedeiro, então vai ter anticorpo contra estona, ribonucleoproteína e antígenos nucleares. Então aqui, anticorpos antinucleares. Aqui é a ribonucleoproteína, tá? Antistona também, tem anticorpo contra antistona. Por isso, o diagnóstico da doença vai ser realizado pela presença de um fator antinuclear, que são esses anticorpos contra DNA nativo. Esses autoanticorpos se depositam nos rins, nos vasos sanguíneos e nas articulações, formando aqueles imunocomplexos que vão iniciar as reações inflamatórias, a glomerulonefrite, por exemplo, né, que é no rim, que vai causar perda da função desse órgão, né? O lúpus eritematoso sistêmico, LES, é uma doença que afeta mulheres numa proporção de 10 mulheres para um homem, ou 90% dos pacientes são mulheres, certo? Existem outros quadros presentes, né? Eritema cutâneo, artrite, pode ter também anticorpo contra eritrócito, plaqueta, linfócito, contra neurônio. Então, é um quadro complexo, por isso que é uma doença autoimune sistêmica, né? Órgão inespecífica. Vamos comentar rapidamente de algumas doenças autoimunes. Aqui, talvez uma que mais impressiona, que é a esclerose sistêmica. Não é a esclerose múltipla, é a sistêmica, também chamada de esclerodermia. Há um problema aí no metabolismo do colágeno, né? Então, as células T aí estão coordenando toda uma resposta inflamatória que não gera a metabolização desse colágeno. Então, fica a derme da pessoa, ela vai ficando extremamente rígida. Então, tem uma fibrose facial. Esse colágeno, então, ele não é metabolizado, então fica como se fosse uma máscara a derme da pessoa. E tem esse aspecto mesmo de fibrose facial, e a pessoa fica tão rígido isso, que a pele fica mais brilhante e ela não consegue abrir a boca. Então tem a microstomia. Então você imagina como vai ser o tratamento odontológico dessa pessoa, né? Que ela não consegue abrir muita boca. Esse colágeno nas mãos, ele vai deixando tudo tão duro que a pessoa vai ficando com essas mãos em forma de garra. Então não é problema articular, é problema nesse colágeno que está na derme, tá? Veja que a pele fica brilhante, esse aspecto que não tem rígido, né? E chega até formar alguns pontos de calcinose nas pontas dos dedos, que é justamente onde vai ter problema com a microcirculação. Outra síndrome, outra doença autoimune que também está no espectro para as órgãos inespecíficas é a síndrome de Sjögren, que é impressionante, porque tem um ataque autoimune das glândulas lacrimais, então a pessoa tem xeroftalmia, olho seco, e as glândulas salivares, a pessoa fica com a boca seca, xerostomia. Pênfigo vulgar, nós já vimos na aula de hipersensibilidade tipo 3, produção de autoanticorpo contra desmossomo. Desmossomos é que mantém as células epiteliais unidas, então clinicamente ocorre a formação de bolhas, tanto dentro da boca como na pele. Essas bolhas rompidas são porta de entrada para micro-organismos. O pemphigoide cicatricial, também chamado pemphigoide benigno das mucosas, ele envolve, né, como o próprio nome diz, envolve mais as mucosas, gerando essa ulceração,
né? A mucosa genital, oral e também a mucosa ocular pode ser afetada, como a gente pode ver aqui, essa cicatrização que existe entre a conjuntiva do olho e a conjuntiva palpebral, que vai levando então à cegueira do indivíduo. Os pelos, os cílios, eles se invertem e começam a tocar o globo ocular. Então esse aqui é uma doença autoimune também, chamada pemfigoide cicatricial, que o alvo dos autoanticorpos agora é a membrana basal que existe entre o epitélio e o conjuntivo. Certo? Vamos começar então a segunda parte da aula falando da etiologia da autoimunidade. Um tema também interessante. Nós vamos ver que ela é multifatorial. Então vão ter vários fatores envolvidos, né? Desde fatores genéticos. Então a gente vai ver que a maioria das doenças autoimunes tem um fator genético que está relacionado com antígenos de HLA, antígenos leucocitários humano, que é o MHC do ser humano, né? Também tem a influência ambiental, não só genética, mas a influência ambiental. Nós vamos ver por quê, que vai existir infecções, alguns micro-organismos que vão provocar o início, o estopim, o desencadeamento do processo autoimune, porque existem um mimetismo molecular entre o autoantígeno e o antígeno estranho do micro-organismo. Tá? E efeito também relacionado com os hormônios. Quase todas as doenças autoimunes são mais comuns em mulheres. Então, os hormônios também parecem atuar sobre o desenvolvimento das doenças autoimunes, uma vez que a maioria dessas doenças tem maior incidência no sexo feminino do que no masculino. Mas ainda não foi provado a influência desses hormônios sexuais. Né? Outros que podemos citar são os efeitos nutricionais e um estado de deficiência da imunidade, nas imunodeficiências. Certo? Vamos falar então desde o começo, né? Em que momento vai existir essa quebra da autotolerância? Vamos começar pelas células T. Lá no timo vai existir um processo que eu vou explicar de uma maneira bem resumida, que é a tolerância central. É interessante que para a imunologia, os órgãos centrais é timo e medula óssea. Todos os outros órgãos são chamados de periféricos. Então, se é uma tolerância central, é aquela que, no caso, acontece no timo. Quando a gente for falar de tolerância periférica, é aquela que acontece na periferia, ou seja, nos outros órgãos. Tá? Vai existir no timo um processo chamado de seleção negativa. Veja que tem uma coisa interessante, né? Existe aqui células apresentadoras de antígenos tímicas, que são células dendríticas, macrófagos, epitélio medular. O que essas células dendríticas, essas células apresentadoras de antígeno, o que elas fazem? Elas vão apresentar antígenos próprios. Você já sabe que são pequenos pedacinhos do antígeno, então são peptídeos. Então elas apresentam autopeptídeos, certo? Então tem aqui, se a célula que está, o linfócito T que está se formando é o TCD8 positivo, mas pode ser também o TCD4 positivo. T citotóxico e T auxiliar. Esses autopeptídeos estão ligados à molécula de MHC de classe 1 quando é apresentando para o TCD8. E está apresentado, e aqui está ligado ao MHC de classe 2, o autopeptídeo, quando é para o T auxiliar, o TCD4 positivo. Tem uma coisa interessante. Essas células, por exemplo, elas não podem ser ativadas quando reconhecerem o autopeptídeo. Então, se ela reconhecer o autopeptídeo, quer dizer que ela é autorreativa. Então, se ela reconhecer, se ela quiser matar, destruir esse autopeptídeo, quer dizer que ela é autorreativa. Então, ela precisa ser morta. Então, é induzido nela a apoptose. Tá? De uma maneira mais clássica, vamos falar assim, né? Então, aqui eu tenho, estou lá no timo, né? Aqui tem o autoantígeno. Então, é uma proteína própria, uma proteína do nosso corpo.
tá? Esse autoantígeno, ele vai ser processado por essas células apresentadoras de antígeno tímicas, certo? E aí elas colocam na superfície esse epítopo que aqui é chamado de dominante, porque ele está sendo apresentado em grande quantidade. Toda célula T que se ligar a esse autopeptídeo verdinho, a esse epítopo dominante, quer dizer que ela reconheceu o próprio, então ela não pode perdurar. Então ela vai ser morta. Então isso é seleção negativa. Só vai sair do timo todas as células T que toleraram esse epítopo verdinho. Aquelas que quiseram atacar são mortas. Mas por que que isso aconteceu? Porque essa célula apresentadora de antígeno tímica, ela apresentou esse epítopo dominante em alta concentração. Então, todas as células em formação, que você sabe que é o timócito, né? Todo o timócito encontrou esse epítopo dominante. Aquele que quis atacar, dançou, morreu. Então, só saíram do timo células T tolerantes. Só que existe um problema. Às vezes, aqui, o epítopo cor-de-rosa, ó, ele vai ser apresentado em baixa concentração, que a gente vai chamar de epítopo oculto. Aí, como é que ele vai selecionar as que são tolerantes daquelas que são autorreativas? Então, daí tem um problema sério, porque se o epítopo, que é o livro do professor Reut chama de oculto, por que que é oculto? Porque ele ficou escondido, ele foi apresentado em baixíssima concentração, então ninguém achou. Então, todo aquele linfócito, né, o timócito que estava em formação, ninguém achou esse epítopo. Então, passou. Aqueles que reconheciam esse epítopo cor-de-rosa, né, vão se tornar células T autorreativas. Aqui está o papel-chave da autoimunidade. Aqui está o início da autoimunidade. Tá? Então, por outro lado, os epítopos autólogos, ou seja, os epítopos próprios, o autoantígeno, que apareceram em concentração muito baixa nas células apresentadoras de antígeno, são dominados ocultos, no sentido que eles não deletam as células T autorreativas, que então pode se juntar ao repertório de células T adultas na periferia. Tá? Aí acontece, mas e agora, né? Então agora a gente depende, para não ter a doença autoimune, a gente depende da tolerância periférica, ou seja, aquela que está fora do timo. Só um comentário interessante. Segundo os autores que fizeram trabalho com animais, o mesmo mecanismo acontece na medula óssea em relação aos linfócitos B. Né? Então eu apresentei em relação ao timo, mas provavelmente isso também acontece em relação ao linfócito B. Ou seja, há esse escape das células B autorreativas que vão produzir autoanticorpos. Como que se dá a tolerância periférica? Ela é pós-tímica, né? Se dá pelo mecanismo de ignorância, ou seja, o autoantígeno está presente em quantidade muito baixa, ele está escondido, ele não é detectado, então essas células T autorreativas nunca vão achar esse autoantígeno, ou vai acontecer o processo que eu já comentei com vocês de anergia. A célula T, ela até reconhece o autoantígeno, mas a célula que está apresentando para ele o autoantígeno não tem a molécula B7, que é uma molécula de coestimulação, que é responsável pela ativação da célula T. Você deve lembrar da aula de apresentação de antígeno, se você não lembra, assista essa videoaula de apresentação de antígeno. Os linfócitos T, eles precisam T auxiliar, lembra que o T auxiliar é o chefão da resposta imune, ele precisa que uma célula apresentadora apresente para ele o epítopo, apresente para ele o antígeno, apresente para ele o peptídeo. Só que essa célula, para acordar esse linfócito T auxiliar, que ele está dormente, ele está anérgico, tem que ter essas moléculas de coestimulação. Então não basta só apresentar, tem que ter essas moléculas coestimuladoras, como é o caso da B7, que está presente nas chamadas APC profissionais. Tá? Então é exatamente aqui, né? Aqui a gente tem uma APC que os livros chamam de não profissional. Por exemplo, é uma célula da tireoide do pâncreas. E a danada tem um MHC que coloca na superfície um autoantígeno. Então, é uma molécula própria do nosso corpo, ela processa e apresenta na molécula do MHC de classe 2 esse epítopo próprio. Ué, essa T, no caso aqui, é autorreativa, ela reconhece esse epítopo, né?
Então ela escapou do timo, ela quer matar, ela quer destruir essa célula. Só que ela continua anérgica, ela não tem força. Por quê? Essa PC não profissional não tem moléculas coestimuladoras, como é o caso da B7. Como que isso vai ser revertido? É a história do mimetismo molecular. É por isso que tem na doença autoimune um fator ambiental importantíssimo. O fator ambiental é justamente a presença de micro-organismos. Lembra que os antígenos dos micro-organismos, eu vou chamar de antígeno estranho, mas esses antígenos estranhos, eles vão ter epítopos compartilhados com o autoantígeno. Então, nesse meu esquema simples, eu tenho aqui o antígeno estranho. Esse antígeno está lá na bactéria, por exemplo. E esse aqui é um autoantígeno. O que é autoantígeno? É um componente próprio, é um componente do nosso corpo. Veja que eles, coincidentemente, por infelicidade, eles têm epítopos. Lembra que a menor porção do antígeno é o epítopo quadradinho, vermelho, é compartilhado. Então eu vou ter situações, uma tremenda falta de sorte, aonde um antígeno estranho vai ter um epítopo compartilhado com um autoantígeno. No caso, é o meu quadradinho vermelho. Isso chama reação cruzada. Aí começa a festa. A gente tem aqui, então, esse antígeno microbiano, lembra que ele tem o epítopo compartilhado com um autoantígeno. Essa PC é a profissional, é uma macrófago, é uma célula dendrítica, certo? E ela justamente está apresentando esse epítopo compartilhado, que no meu caso, lá no slide anterior, era o quadradinho vermelho, para T auxiliar. Só que essa T auxiliar não é uma qualquer, ela é a célula T autorreativa. Então ela conseguiu o estímulo que ela queria, porque essa PC profissional tem a molécula B7. Então, ela será ativada, ela será uma célula madura, ela vai estar sensibilizada, né? Então, agora, ela está a fim de encontrar aquela célula PC não profissional. Essa célula PC não profissional é aquela célula da tireoide, é aquela célula do pâncreas. Então, é por isso que a pessoa vai ter tiroidite Hashimoto, é por isso que a pessoa vai ter diabetes tipo 1, né? Então, essas células agora, elas podem interagir com o autoantígeno, né, que está presente nessas células não profissionais, né? Como eu já disse, as células órgão específicas, como por exemplo a célula do pâncreas e a célula tireoide. Então é por isso que o estopim, quem vai causar é uma infecção. É por isso que existe a relação entre alguns micro-organismos e doenças autoimunes, porque eles têm epítopos compartilhados com autoantígenos, certo? A célula B é um pouquinho mais complicado, porque a célula B, a grande maioria delas, elas precisam da cooperação do linfócito T. O ideal, o ideal é que esse linfócito T fosse também autorreativo para aquele autoantígeno. Então, o par perfeito seria uma célula T autorreativa e uma célula B autorreativa, reativas para o mesmo autoantígeno. Só que isso é muito difícil. Pode ser que essa T autorreativa não exista, ou essa T autorreativa está fraca, ela está anérgica. Então ela não consegue, o linfócito B autorreativo, ele não consegue a ajuda do T, que o T ou ele não existe, T autorreativo não existe, ou ele está fraco, está enérgico. Aí entra de novo a história dos epítopos cruzados, né? O antígeno de reação cruzada. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o caso essa aqui é a B, aqui são duas situações separadas, tá? Então, a primeira situação é que está no mesmo desenho porque é mais bonitinho. Então, aqui eu tenho antígenos, ó. Esse aqui é o antígeno, é o autoantígeno, e esse é o antígeno estranho, mas perceba que eles têm epítopos compartilhados. Então vamos primeiro falar dessa metade, da metade para cá. Esse linfócito B, ele está apresentando esse peptídeo próprio para o T autorreativo. Tá? Vamos imaginar essa situação. Existe o B autorreativo e o T autorreativo para aquele peptídeo próprio, peptídeo próprio. Mas o B, ele não está também nesse momento ativado. Então, ele não consegue pôr na superfície uma quantidade, alta concentração desse peptídeo próprio. Então, ele não consegue acordar o autoreativo. Então, esse autoreativo tolera.
Por isso que a tolerância periférica. Ele não se ativa, ele continua dormindo. O que acontece aqui, né, numa outra situação, essa outra metade aqui? Vai entrar um antígeno estranho de reação cruzada que compartilha o epítopo com o autoantígeno. Esse linfócito B, muito espertinho, o Hort, eu não sei porquê, chama ele de desamparado, linfócito B desamparado, né? Porque ele não tem o T para ajudar ele, por isso que ele é desamparado. Ele, então, apresenta esse antígeno que era lá do micro-organismo, ele apresenta para o T auxiliar que não é autorreativo. Esse T auxiliar era para combater o micro-organismo que entrou. Mas ele é enganado, esse T auxiliar é enganado, porque ele acha que ele está mandando o auxílio para um linfócito B que vai combater o micro-organismo. Só que não. Ele está dando auxílio, ele está ativando um linfócito B que vai combater o próprio. Por quê? Né? Não vai combater diretamente. O linfócito B aí, ele vai produzir autoanticorpo. Tá? Então é engraçado, é interessante que quando o antígeno estranho de reação cruzada é encontrado, a célula B pode apresentar os peptídeos desta molécula para linfócitos T autorreativos e pode induzir a proliferar, diferenciar e secretar autoanticorpos. Né? Essa é a maneira depois que a doença autoimune pode persistir. Tá? Se esse linfócito B mantiver na sua superfície esses antígenos de reação cruzada em grande quantidade, aí sim vai poder, mais para frente, ativar esses T autorreativos e manter o quadro de autoimunidade. Certo? Então, esse mimetismo molecular, ele já foi detectado em várias doenças, né? Como a febre reumática, que é a produção de autoanticorpo contra a válvula cardíaca, mas quem induziu a produção desse autoanticorpo foram streptococcus, provavelmente o streptococcus piógenes, que estava causando uma faringite na pessoa, né? Outra relação é a bactéria micoplasma induzindo artrite reumatoide. Tá? Segundo fator, além do ambiental, que a gente vai falar, são fatores genéticos. E a maioria das doenças autoimunes é poligênica. Múltiplos poliformismos genéticos herdados estão sendo encontrados em regiões que possivelmente influenciam no mecanismos de autotolerância. Entre os genes que se associam com a autoimunidade, o mais importante, o que tem associação mais forte, são os genes do MHC, principalmente de classe 2, que aqui na espécie humana chama HLA. Esses são os genes de classe 2 na espécie humana, HLA-DR, DP e DQ. Tá? Acredita-se nessa associação porque as moléculas MHC de classe 2 estão envolvidas na seleção e ativação do T auxiliar, que por sua vez regulam as respostas imunológicas humorais e celulares aos antígenos proteicos. Então aqui existe esse forte associação genética, porque existe uma grande incidência familiar de autoimunidade. Veja, tiroidite Hashimoto, diabetes. E a ligação dessas doenças autoimunes está muito forte, como eu já disse, com esses antígenos do HLA. Por quê? Primeira coisa, existem moléculas do MHC que vão apresentar autoantígeno. Veja aquele esquema que eu mostrei anteriormente da célula do pâncreas apresentando autoantígeno, as células da tireoide apresentando autoantígeno. Outra coisa que pode estar relacionado do porquê que tem esse fator genético é aquela seleção negativa no timo. São moléculas do MHC que não apresentaram aquele autoantígeno, a gente chamou de epítopo oculto naquele slide anterior, apresentou com baixa afinidade, apresentou com baixa concentração na superfície. Tá? Aqui nós temos, né, é possível calcular o risco relativo para o desenvolvimento de algumas doenças autoimunes por meio da tipagem do HLA e verificação dos lock cromossomos com os genes alvo das doenças autoimunes. Então aqui a gente tem a doença autoimune e aqui o gene do HLA envolvido, certo? Uma outra coisa extremamente interessante é que podem existir autoantígenos
que estão sequestrados anatomicamente. A gente pode chamá-los de ocultos. Então, é um antígeno sequestrado em barreiras anatômicas. É lógico que o sistema imune vai tolerar, porque não encontra esses antígenos. Traumas, lesões inflamatórias, aí sim elas podem expor esses antígenos, que antes estavam ocultos ao sistema imune, como ocorre com doenças que atingem as proteínas intraoculares, como é o caso do cristalino, com a endoftalmia facogênica, também chamada de uveíte pós-traumática, e com espermatozoides, que é orquite autoimune. Após traumas na região do escroto, pode acontecer então o rompimento dos túbulos seminíferos e os linfócitos entrarem em contato com os espermatozoides e ali gera uma reação autoimune. Tá? É interessante, pode ser também por causa de vírus, né? Os vírus têm que nem o do vírus da cachumba, da parotidite epidêmica, tem um tropismo por glândula. Então, além de glândula salivar, pode também induzir uma infertilidade masculina, porque tem tropismo também pelo testículo. Pode causar um processo inflamatório e essa orquite autoimune, certo? Os mecanismos imunopatológicos eles vão ficar mais simples se você recordar as aulas, se você assistir às aulas de hipersensibilidades que a gente já tem postado no YouTube, certo? Então vai ficar mais fácil se você acessar esses mecanismos de hipersensibilidade. A gente vai ver que esses mecanismos imunopatológicos variam conforme a localização da doença naquele espectro. Quando o antígeno está localizado em um órgão particular, a hipersensibilidade tipo 2 e aquela mediada por células, que seria a tipo 4, são importantes. Na autoimunidade, então aqui, né? A hipersensibilidade tipo 2, por quê? Porque envolve autoanticorpos que vão reagir com células e com tecido. E também com a hipersensibilidade tipo 4, que é a resposta imune celular, que é linfócitos T autorreativos, TCD8, né? E T citotóxico e macrófagos. As doenças autoimunes órgão-específicas, é importante a deposição de imunocomplexo, porque isso vai induzir uma inflamação que vai causar ativação do complemento, vai chamar para o local, vai recrutar os neutrófilos, as células NK, isso é hipersensibilidade tipo 3, tá? Então, aqui, né? Primeira coisa, vamos comentar dos autoanticorpos, né? Mecanismos de hipersensibilidade tipo 2. Então, você vai ter um autoanticorpo IgG ou IgM contra o autoantígeno de superfície, ou esse autoantígeno está no tecido, na matriz tecidual. Nós vamos ver que toda vez que tiver antígeno e anticorpos unidos, nós vamos ter ativação do sistema complemento, essas moléculas, a via clássica do sistema complemento, C3A, C5A vai atrair neutrófilo, o neutrófilo vai liberar suas enzimas e vai provocar dano tecidual. Tem também a ação citotóxica da NK. Então aqui a gente tem o sistema complemento, né? Pode formar um MAC, que já vai destruir a célula, MAC é o complexo de ataque à membrana, mas o C3A, C5A pode atrair o neutrófilo vem aqui, libera suas enzimas e destrói a célula, destrói o tecido. Célula NK é por ADCC, citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Mais detalhes, reveja a aula de hipersensibilidade tipo 2. Né? Aqui a gente tem algumas doenças que eu não vou entrar em detalhe, que eu já entrei em detalhe lá na aula de hipersensibilidade tipo 2, mas algumas, a gente viu anemia hemolítica autoimune, púrpura trombocitopênica idiopática, certo? Aqui são autoanticorpos contra antígenos da hemácia, essa hemácia vai sofrer hemólise, né? A tireotoxicose, que é a doença de Graves, anticorpos contra TSH, miastenia grave, anticorpo contra receptor da acetilcolina, a síndrome de Goodpasture, que é interessante, que é anticorpo contra a membrana basal, tanto do rim como do pulmão. Então aí nós temos uma doença que 2 órgãos são envolvidos, rim e pulmão, síndrome de Goodpasture. De novidade, pênfigo vulgar, anticorpo contra desmossomos,
Tireoide de Hashimoto, autoanticorpo contra tireoglobulina, a infertilidade masculina, alguns produzindo autoanticorpo contra espermatozoide. De novidade aí, a anemia perniciosa, né? Que produz autoanticorpo contra fator intrínseco. Né? Nessa doença, um autoanticorpo ele vai interferir na absorção da vitamina B12. Né? A vitamina B12, ela para ser absorvida, ela se liga a uma proteína chamada fator intrínseco. Esse fator intrínseco é produzido no estômago. Aí, essa associação, né, esse complexo vitamina B12 mais o fator intrínseco é depois absorvido no intestino. Então, se existir um autoanticorpo contra o fator intrínseco, a vitamina B12 perde o transporte dela. Daí ela não é absorvida. Então, é anemia perniciosa. Hipersensibilidade tipo 3, a gente volta a falar do lúpus, né? O lúpus importantíssimo, com a deposição desses imunocomplexos na articulação, na pele, no rim, né? Esses imunocomplexos são produzidos em grandes quantidades, porque o antígeno não é removido do corpo, o antígeno é próprio, então existe uma produção intensa de imunocomplexos e o excesso se deposita no rim. Aqui é o diagnóstico, né? São esses anticorpos antinucleares que são detectados e auxiliam no diagnóstico do lúpus, tá? Anticorpo contra a estona, nucleoproteínas, anti-Ro, anti-La, tá? Então aqui é a história dos imunocomplexos, que eles vão se depositar em áreas de filtração, como por exemplo no rim, né? Vão chamar neutrófilos, porque fixa complemento, então C3A, C5A chama neutrófilo, neutrófilo libera as suas enzimas e vai destruindo, no caso do rim, o glomérulo renal. Aqui na casa da pele, né? Interessante, o lúpus, formando essa lesão, esse eritema em asa de borboleta, que é famoso, né? É observado esse eritema na pele, que é também por causa da hipersensibilidade tipo 3, principalmente no rosto, em forma de asa de borboleta. A exposição solar piora o quadro da doença, possivelmente pela ativação de apoptose das células epiteliais e liberação dos componentes nucleares, que são estímulo para a produção de autoanticorpos. Tá? Também são observadas lesões intraorais, como no pálito. Tá? Então, aqui toda a área exposta ao sol pode ter esse eritema no rosto, é asa de borboleta, no couro cabeludo. Tá? Essas erupções. A artrite reumatoide é a mais comum das doenças reumáticas, afetando 3 mulheres para um homem, principalmente na faixa etária de 20 a 40 anos. Ocorre pela deposição de imunocomplexos nas articulações e leva à inflamação da articulação. Agora é muito importante, preste atenção. Esse linfócito B, relacionado com a artrite reumatoide, ele vai produzir uma IgG alterada, uma IgG que vai ser considerada um antígeno. E nós vamos produzir, o indivíduo vai produzir uma IgM anti-IgG, ou seja, é um autoanticorpo, tá? É uma IgM, pode ser qualquer outra classe, tá, gente? Pode ser uma IgG, anti-IgG, IgA, anti-IgG, mas a mais clássica chama IgM. Então, é um autoanticorpo, é uma IgM contra essa IgG alterada. Isso chama fator reumatoide. Por isso que o fator reumatoide pode ser dosado no indivíduo que tem artrite reumatoide. Isso aqui, gente, IgM, né? Fator reumatoide, se liga com a IgG alterada, forma imunocomplexo dentro da articulação. Então, você vai ter a hipersensibilidade tipo 3, essa deposição de imunocomplexos dentro das articulações, que vai levar à inflamação, destruição de cartilagem de osso. Tá? Diabetes mellito tipo 1, né? É uma doença, vocês viram comigo já, que é uma doença órgão específica, é uma doença autoimune causada pela destruição das células beta do pâncreas, que secretam insulina, localizada nas ilhotas de Langerhans. Dentre os mecanismos que podem levar à destruição dessas células estão as reações mediadas por células TA1. Também a ação dos T citotóxicos, que são os TCD8, e produção local de citocinas, como TNF, fator de necrose tumoral, e L1, interleucina 1, além de autoanticorpos reativos a antígenos das ilhotas. Isso tudo vai levar a necrose celular e infiltração linfocitária, destruição do pâncreas, né? Dessa parte das ilhotas beta. Dessa parte das ilhotas de Langerhans em relação às células beta.
Então, exatamente isso é o começo, né, que a gente já explicou. Essa célula do pâncreas, ela funciona como uma PC não profissional, e ela vai apresentar os epítopos próprios. Esse T autorreativo, ele está enérgico. Para ele sair dessa energia, tem toda aquela história que nós já comentamos, tá? Esclerose múltipla também é muito interessante, a esclerose múltipla, que na esclerose múltipla, anticorpos desenvolvem reação autoimune nas células da bainha de mielina dos nervos, formando placas escleróticas na substância branca do sistema nervoso central. As células TA1 liberam interferon gama, que é associados à liberação de proteases e citocinas pelo macrófagos, causam a outra vez, desmielinização. Difícil, né? Os pacientes mais comumente envolvidos são adultos jovens que vão apresentar fraqueza, alteração na visão e na coordenação motora. Então a gente vai ter destruição da bainha de mielina e presença no sistema nervoso central, por incrível que pareça, de linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Voltando na artrite reumatoide, a gente vai ver que além da deposição desses imunocomplexos, vai existir ali a liberação de citocinas induzidas pelos linfócitos, então os macrófagos podem liberar, por exemplo, TNF. Isso vai induzir a produção de colagenase, que quebra o colágeno dos tendões, das cartilagens e dos ligamentos. Então, vai ter uma inflamação local naquela cápsula sinovial e vai formar o que a gente chama de pano ou panos, que é a proliferação dessa cápsula sinovial para dentro da sinóvia, para dentro da articulação. Então, ela vai estar infiltrada de macrófagos, neutrófilos, edema, liberação de citocinas, que nós já vimos, o T1 controlando, o macrófago liberando localmente enzimas e citocinas, isso leva à lesão de cartilagem e osso, que vai provocar clinicamente essas deformidades nas articulações. Tá? Aqui é o texto, né? Eu me baseei nesses textos que eu li para vocês, tá? Estão baseados nessas inclusões de leitura que eu fiz, são textos, os desenhos também são baseados no livro do professor Reut, Imunologia, né? E também um livro muito interessante que é Microbiologia e Imunologia Geral e Odontológica, da Denise Palomari Espolidório e da Cristiane Duque, certo? O tema é extremamente interessante, mas você precisa ter conhecimentos da apresentação de antígeno para entender tudo que eu falei. Recorde representação de antígeno, recorde as reações de hipersensibilidade, tá certo? Muito obrigado e aí, bom estudo.